Muito boa tarde, telespectadores. Está entrando no ar Ação e Reação nesta terça-feira, 29 de abril de 2025. Um dia lusco-fusco, começou com sol, nublou, ameaçou uma chuvinha, nossas imagens. Nesta terça-feira, semana mais curta, semana de feriado, quinta-feira, dia do trabalho, dia 1º de maio. E a previsão é que muitos turistas desçam a serra pelo sistema Anchieta Imigrantes, o já saturado sistema Anchieta Imigrantes, e aproveitem o feriado prolongado de 1º de maio, quinta. Quem for privilegiado enforca a sexta, tem sábado e domingo. A gente já aproveita e faz um giro das câmeras da TV Com, do Programação e Reação. Aí você vê a entrada da cidade à esquerda, à direita um pouco do nosso Porto de Santos. De novo, a Avenida Martins Fontes. O trânsito até que é razoável, flui normalmente, tem um movimento. Uma nova tomada aí da torre da Petrobras, também aqui no Valongo. E estamos, como eu já falei, ao vivo, direto dos estúdios da TV Com, no Valongo, no Centro Histórico de Santos, na edição de hoje, para falar a respeito de um tema que eu acho muito importante, principalmente na geração de empregos, e foi um divisor de águas na economia da nossa região. Vamos falar de cruzeiros marítimos. Muita gente fala de temporada de cruzeiros, mas a nossa convidada de hoje, que já me deu fez um workshop, uma clínica desse tema, e me explicou direitinho que o correto é falar de cruzeiros marítimos, porque é um universo que envolve serviço, envolve uma série de profissionais que hoje a gente vai falar um pouco a respeito disso aqui, mas a minha convidada de hoje é administradora de empresa por natureza, mas está há mais de 24 anos no mercado de turismo, de cruzeiros, é uma especialista em turismo internacional. Sueli Martinez, muito obrigado pela presença. Fazia tempo que eu queria fazer uma entrevista com você aqui no Ação e Reação. Muito obrigado pela presença, boa tarde. Boa tarde, Brito, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. E um assunto que eu gosto bastante, né, vivi muito tempo, né, nesse segmento, ainda vivo, né, aqui, mais em Santos, a importância desse assunto aqui. Então, eu que te agradeço, eu acho que como profissional e como cidadã também temos muito a contribuir para essa área de segmentos cruzeiros e nós temos que nos movimentar. Está na hora. E a concorrência está muito grande. Outros lugares, outros portos também já estão de olho nesse mercado, nesse nicho que movimenta. A última temporada, que terminou recentemente, os números dão conta e giram em torno de 1 bilhão e 500 milhões de reais movimentados aqui na nossa economia. E a minha primeira pergunta, Sueli, é como você foi parar nesse mercado, no mercado de cruzeiros. Você trabalhou na Secretaria com Turismo aqui na Prefeitura de Santos. E como que você chegou e começou a trabalhar nesse segmento? Bom, rapidamente, eu vou te passar um resumo. Eu me formei em São Paulo, eu fui criada aqui, e depois eu quis voltar, porque São Paulo é aquela loucura. Eu tenho uma filha, na época ela era pequena, e eu vim. E por um acaso mesmo do destino, eu mandei um currículo para Maria Otília, que eu tenho muita gratidão para ela faleceu. Ela me conheceu, a gente trocou ideias sobre empresas, e eu sempre trabalhei como executiva de empresas em São Paulo, e ela perguntou se eu não queria fazer parte de um grupo de turismo. Quer dizer, um assunto que eu fui conhecer. Então, assim, resumindo, eu acabei entrando, e nisso estava entrando o Luiz Dias Guimarães na administração do Beto, e ele me chamou para eu fazer uma administração realmente lá na secretaria, tal. Enfim, entrei, fiquei 4 anos, uma administração, ao meu ver, para o turismo foi muito boa. O prefeito Beto Mansur, inclusive o terminal foi inaugurado na gestão dele, fez uma gestão muito boa, eu aprendi muito. Eu não tinha proximidade com ele, eu não era do secretariado direto, mas o nível de exigência dele me fez buscar muita coisa, de aprender. E eu adorei o assunto, e na época estava inaugurando o terminal. E eu achei aquilo fascinante. Eu vinha da capital, grandes negócios, né? Como se diz, enfim. Aí eu falei, nossa,
cara que fez esse negócio aí, pô, foi pro futuro, né? Se atendia no Terminal 15, você lembra disso, com uma barraquinha. É verdade, um guarda-chuvinha ali. Guarda-sol de sorvete, de sorvete, né? Enfim. E aí a autoridade portuária teve ideia, ele entrou, né, foi um consórcio, e eu atendia como secretária de turismo, eu ia no terminal. Eu achava aquilo muito fantástico. Bom, concluindo, depois eu saí, eu entreguei meu cargo na secretaria e abri uma empresa com a minha querida Areta. Nós temos uma agência que está aqui, marketing. A Areta está aqui, não quis participar. Ela tanto não quis que ela fez de propósito, que ela veio de blazer verde. Ela veio camuflada para não participar, mas da próxima vez a Areta vai participar aqui, porque também tem muita história para contar junto com a Sueli. Muita história, até experiência. De turismo também, muita. Nós fizemos hotel, nós fizemos shopping, enfim, tivemos aí temos bastante vocês experiência. Têm eu considero um case isso, porque vocês pegaram tudo do zero, acredito que não tenham nenhuma coisa parecida para fazer, então vocês fizeram do nada e foram fazendo a partir da experiência e de dar canelada e acerta. Eu considero isso uma façanha, Sueli, porque do jeito que está hoje o Concais, ninguém olha para trás e fala, como é que se chegou até aqui? Quanto se ralou, quanto se trabalhou, e do nada, sem ninguém pegar na sua mão e olha, é assim que faz, nada. Vocês foram com a cara e com a coragem e na experiência. Desculpa fazer esse parênteses, mas é fantástico isso aqui, porque é o maior terminal da América do Sul, tem uma infraestrutura que quem conhece outros sabe a diferença positiva. Em Buenos Aires, por exemplo, você desembarca ali no costado, você vai andando de ônibus no meio dos containers. Em Buenos Aires. Então, vocês fizeram do limão uma limonada, literalmente, sem fazer nenhuma comparação. Mas é isso. O que tem hoje aí é graças ao trabalho de vocês. Então, desculpe, pode prosseguir aí. Olha, Brito, eu até agradeço você ter feito esse comentário, porque justamente o que fez o terminal hoje chegar onde está, atendeu 1 milhão de passageiros, só de passageiros tiveram lá, foi 1 milhão. Então, foi realmente na vontade que desse certo. O investidor, sim, deu a infraestrutura e tinha... Só que, o que acontece? Que até nós comentamos aí no workshop anterior. As instalações do terminal, ele atende 1 milhão. Porque é embarque e desembarque. E ele está na vertical, na horizontal. Então, ele atende, ele tem um fluxo bom interno. Só que sempre quando eu estava como assessora, eu ficava olhando... A hora que o navio atracou, você tem que tirar as pessoas, as malas, sei lá, e depois colocar as malas das pessoas, né? Estou sendo bem, um exemplo, colocar assim no bom sentido, embarcar, desembarcar. Se você não tiver uma operação muito boa, nesse desembarque, o teu embarque vai truncar. Porque as pessoas vão se esbarrar, o tempo vai terminar, porque o navio tem tempo para começar, ele tem 7 horas no máximo para fazer tudo isso, abastecimento, enfim. O que acontece hoje? O terminal, o Concais, que está aí, onde eu fui diretora, hoje fui com muito orgulho, muita honra. Hoje tem uma equipe aí muito boa, dando continuidade, fazendo as alterações necessárias. É difícil você não ter berço, ou seja, onde você atraca o navio próximo. Então, até mais ou menos janeiro, se eu não me engano, teve o acidente lá do navio no Outeirinhos, lá no cais da Marinha, ainda um grandão para lá, um navio de mais de 300 metros para lá. Quando teve essa batida, o cais ficou fechado. Então, todos os navios foram lá para o 32. Então, para quem não sabe, o Concais está no cais 25. Sentido Ponta da Praia vai aumentando. Então, 25, 26, 32. Dá 1,5 km de ônibus até lá, ida, mais a volta. Então, você para um navio distante, né? Você, para desembarcar, embarcar. Aí, ainda para como é que se fala? Completar. Completar a situação, a infraestrutura de fora não dá. Não ajuda. Não ajuda, por quê? Você tem trem, você tem caminhão do Tegrão, justo, ele está operando, ele está no porto. Você tem caminhão indo para
para o corredor de exportação, você tem o público de Santos usando a perimetral. Então, o que estrangula é a infraestrutura. São os acessos. Primeiro é a infraestrutura. Eu acho que não ter o berço de atracação. Um berço exclusivo para aquela operação. E próximo. Na frente, você tem... Hoje, nessa temporada que passou, 2 navios pararam, que era o Costa Pacífica. Se eu não me engano, ele os tem da 200... Costa costumam atracar mais ali no Concais, não é O isso? Diadema não. O Diadema, o Diadema tem 300 metros. E lá, o 25 tem 298. Mas é um pouquinho. Sim, mas na amarração dele, técnico, por causa da curva, é muito técnico. Então, ele não para lá. Só foi o Pacífica e o Harmonia, se eu não me engano, na MSC, que eu sei que ele para, mas ele parou lá. Então, assim, hoje o Santos recebeu 2 navios no máximo, tiveram acho que 4 dias com 3 navios, sendo um de trânsito, que aí não tem uma operação tão grande. Então, hoje, o acionista, ele investiu muito em segurança. Quem está fora não vê. E também nas instalações. Mas o que falta? A infraestrutura. O poder público não investiu. E hoje o grande impasse está se esgotando isso. Então você está deixando o passageiro não bem atendido, a imagem fica muito ruim de Santos. E tem a solução, né? A solução está aqui pra gente. Tá aqui do lado, né? Tá aqui do Olha, do lado. Eu quero vir Quareta aqui e dar tchau lá pro pessoal do Concais, que daqui vai dar mais ou menos para ver. Com certeza. É mais do que urgente esse novo terminal no Valongo. A vinda do terminal internacional aqui para o Valongo. Muito. Inclusive, o prefeito Rogério Santos vai à Europa nesse começo de maio para apresentar esse projeto do terminal internacional a possíveis investidores para mostrar que vai ser viável. Nós vamos ter o túnel ligando Santos-Guarujá, o aeroporto vai estar aí, depois a gente vai conversar também com a Sueli a respeito dessa... Santos vai se tornar um grande... Acredito que agora sim, realmente, de fato, de direito, um grande hub de distribuição de carga, de passageiros, com o aeroporto, com essa interligação seca. Mas, Sueli, a vinda do terminal para o Valongo, e aí um terminal planejado, um terminal que você possa sair do seu embarque, pegar um elevador, uma escada rolante, passar por um finger, como se fosse um braço de um aeroporto, e já está dentro da embarcação. Deixar o seu carro no estacionamento ao lado, toda essa praticidade com planejamento. Será que agora isso vai conseguir ser realmente concretizado? Porque é o melhor dos cenários para nós aqui. Um terminal do lado do centro histórico, o centro histórico remodelado, preparado para receber essas pessoas, sem interferência do trânsito, esse problema de acesso. É o melhor lugar, é a melhor solução? É o melhor lugar, ao meu ver, que conheço bem a operação, até a gente estava falando aqui, uma operação de navio, de cruzeiros de navio, ela é muito pesada e ela tem um tempo muito curto de operação. Por exemplo, um navio de 5.300 passageiros, para você ter uma ideia, Brito, entram 20 caminhões para abastecer o navio. Comida, papel higiênico, as lojas, tudo que vai se consumir, a cada atracação, ele é reabastecido. Água, que é lá do mar, bunker, que é o combustível, mas tira-se a boca. Aquilo ali é um cenário que você fala assim, logo cedo, será que vai dar certo? Ônibus para tirar os passageiros que não vai ter mais, porque realmente o projeto do Concais tem um finger nos 3 berços. Serão 3 berços. Os 3 berços, você faz o check-in, entra na área de imigração, muito bem pensada também, que hoje é feito a Polícia Federal no máximo esforço e o Concais também, uma área para imigração, uma área para alfandegamento, para a Receita poder trabalhar em desembarque internacional, tudo muito bem pensado. Para quê? Para o conforto e segurança do passageiro. Uma operação clara, uma operação transparente, uma operação que você pode administrar pelo um CFTV até, sabe? Ágil, né? Ágil, gostosa, tranquila, né? E aí você vai somente corrigindo eventuais desvios e tal.
Então, hoje esse local é indicado. O que está muito pensado também nesse terminal é a área de estacionamento. Ou seja, a parte de operação ela fica do lado de mar, ali na frente mais ou menos do Armazém 1. Para quem conhece, até apareceu aqui, né? Nós temos aqui a gente tem uma câmera bem próxima desse local aí da onde vai ser. Depois se a gente puder colocar aí, o que é um pouquinho seria atrás da torre, né? Atrás da torre. Seria mais. Pode deixar ali, Marcelo, na outra, que a gente já tem mais ou menos uma ideia. Ali à direita do. Tá vendo os guindastes lá do Ecoporto? É ao lado, é logo acabando aquele. Um V que tem ali. É assim, direto ali. Daqui você vai ver os navios, porque o berço ele avança um pouco. Vai haver um alinhamento ali. Tem um alinhamento onde vai ser feito o prédio de embarques e embarques, as instalações e o berço. Então você vai ter 2 navios sentido mar, o canal, e um para dentro. Só isso, Brito, eu acho que é bem importante, né? Porque eu estava lá e o pessoal deu essa sequência, hoje tem até outras experiências juntas. Até a praticagem foi consultada. Como gira o navio lá. Esse berço que vem estendido aqui para os armazéns, dá o caminho. Veio um comandante de navio, de cruzeiros, experiente, que até deu a sugestão aqui, diminua, sabe aquela, ou seja, a preocupação tal. Por quê? Porque tem experiência. Então, o que vai acontecer? Hoje o Concais, ele não vai errar naquilo que já está errado ou que já foi entregue errado. Então, ele sabe as dificuldades, quer mudar isso, então foi buscar os especialistas. Foi conversado com a praticagem, foi conversado com a Marinha. Tinha um projeto 2, mas aí se voltou atrás por causa do TECOM 10, que vai pegar uma área maior. No entanto, o que eu sei é que o Concais já entregou esse projeto e ele está na ANTAC, né? Outro dia eu falei até falando com o Pomini, né? Pomini, cadê isso aí, Pomini? Vamos fazer uma maquete gigante desse... pode preparar o café, sabe assim. Então, você falando da maquete, dentro dessas especificações técnicas, foi ouvida a praticagem, foi ouvida a Marinha, foi ouvido um comandante, não vai ser feito apenas um desenho ou um projeto vamos fazer uma maquete aqui. Tudo que for colocado ali já está previamente adequado tecnicamente, não é um achismo, eu vou fazer esse costado aqui porque eu achei mais bonito, virado para cá porque é mais... Não, tudo ali vai ser feito de acordo com normas técnicas e com a experiência de quem trabalha na área. E também, para quem conhece navio de passageiros, o navio de passageiros, não sei se a gente perde sempre falando isso, mas ele tem uma amarração diferente, por segurança. Então, um navio que amarra a 30 metros da proa, ele vai a 60. Então, ele faz a 30 mais a 60. São coisas técnicas. Eu não sou especialista, eu ouvia isso, gravo isso, falo isso. Mas, assim, isso está pensado, foi sentado com as pessoas de falar. E a operação em si, o Concais, os profissionais têm expertise. Aí, vamos segregar, então, o estacionamento. Vamos tirar o veículo dessa coisa toda. Então, até o deputado Paulo Alexandre fez outro dia uma apresentação muito boa de um projeto que ele mandou fazer lá do terminal, onde tem, aqui dessa parte também dá para ver, se faz um prédio de estacionamento pequeno, não é 4 andares, 4 pisos, onde é um edifício estacionamento, não é um edifício, né? Todo mundo aí já começa. Não. Para parar carro, tá? Como se fosse... Um edifício garagem. Um edifício garagem, 4 andares. Acho que dá mais ou menos cada piso, acho que são 3.000 metros, coisa... Não me lembro bem, não quero... Mas eu sei que cabe muito carro. O que ele atende? Ele atende o pessoal aqui do centro, que é muito difícil estacionar, né? Ele atende o terminal. Mas, o que é necessário? Primeiro... Eu faço um apelo realmente para que esse projeto ande antes que se entre a um colapso lá. O armador, quando ele diz que ele vem para o Brasil, ele conhece a demanda, ele sabe que tem público. O brasileiro ama cruzeiros, ama. Você vê, eu lembro que no primeiro contrato do Concais, ele tinha que embarcar 5.000 pessoas.
Se não pagava a diferença BMC, que chama, no primeiro ano ele foi para 35 mil. E aí foi. Sim, o contrato era 5 mil embarques. 5 mil é um navio, né, hoje. Embarques, uma escala. Navio, né? Você embarca isso. Então, assim, hoje já está entrando o armador. Nós podemos sim, olha lá que lindo. Olha aí, ó, esse aí é o projeto do terminal. Isso. A agilidade do Marcelo Abrams na produção. Olha, esse é o outro lado. Exatamente. Aquele outro lado direito que estava atrás da torre, né? Isso. E aí tudo que você falou, eles... Mas é bonito, né? Sim, é um terminal moderno que vai fazer jus a fatia que Santos tem no mercado. Essa ali, parte ó, aqui à direita que vai ser... Acabando lá o verdinho, o último verdinho, não os guindastes, começa o armazém 1, tá vendo? Vai ser nessa Na área. frente do armazém 1, vai, você assim bem... Bem genérica, né? Ele cresce para frente, uma plataforma onde se faz a edificação. Então ele avança no mar, tudo permitido, tudo com direitinho. licença ambiental, tudo certo já. Quer dizer, não, aí você tem que apresentar os estudos. Aí você falou uma coisa bem importante. Depois de tudo aprovado, aí você vai para as licenças. Que aí demora, isso, aquilo, enfim. Então, gente, é muito necessário esse terminal. Porque, vou retomar, o armador, ele começa a escolher o seu destino 2 anos antes, 3. Hoje, com o esgotamento que tem aqui no terminal por conta de infraestrutura, vou repetir isso quantas vezes for necessário, ele não traz, ele não vai para 1,5 km de distância do terminal. A Royal Caribbean não vem. Foi um dos motivos da Royal Caribbean infraestrutura foi. Porque eles chegaram a atuar aqui, eu lembro, o Splendor veio um outro navio. Vision, lembra? Lembro, e houve até 2 anos antes também veio uma outra com Rembrandt. Era uma... Eu vou lembrar, não foi a Carnival. A Carnival estava com o Rembrandt, que foi o começo. E isso, o empresário, ele faz conta, né, Sueli? O que é viável? Quanto que eu vou gastar? Quanto que eu vou... E voltando um pouquinho nessa questão do carregamento, da infraestrutura, você tem, ao mesmo tempo que você embarca as cargas, você também retira algumas coisas que o navio tem que trazer para descarte aqui, né? Lixo. São 6 caminhões de lixo por atracação. Então tem a entrada de material e a saída de material também, não tem? E tudo dentro de normas. Então, para você, o pessoal do lixo lá que faz o navio de passageiros é muito bom. Porque eu observava tudo. Tudo dentro das normas, os caminhões parados de forma tal que não haja contaminação. Ou seja, é uma operação que Santos fez escola. Tem uma excelência para fazer esse tipo de operação, porque a gente não tem problemas, a gente não fica sabendo de coisas que, eventualmente, vazamento, essas coisas, principalmente com lixo, que é descartado do navio. Então, foi uma coisa bem planejada e que acredito que tem que atender normas internacionais, porque a própria armadora deve cobrar isso dessas pessoas que fazem esse tipo de serviço e do CONCAIS, que é o permissionário ali do terminal. Cobra, mas assim, o Porto de Santos tem uma legislação que, aos olhos de uns, e às vezes também é meio chata, que vem da Anvisa, mas o que eu acho muito boa. Porque se não fosse assim... Porque você tem que cumprir. Você acaba tendo a visão, além da gente ter como profissional, sempre mais na saúde, na prevenção. Então, vai acontecer depois a gente resolve, na prevenção. E eu digo isso, Brito, de todas as autoridades. Por isso que eu digo que Santos fez escola. Ela fez escola da união de autoridades que não conheciam o assunto como nós, terminal. Na época nós, eu digo, como o terminal. Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Civil, Guarda Portuária. Alfândega, Receita Federal, fica lá. Então, assim, isso tudo deu certo pela boa vontade. Todo mundo queria que desse certo.
Então, o poder público, nesse contexto todo, ele colaborou muito. A Anvisa, ela sempre foi muito exigente. Tem uma norma 72, que também cabe ao navio, portaria. É muito exigente, muito, em termos de parte sanitária, e eu acho muito bom. Nós estamos protegendo a saúde de quem trabalha lá, dos passageiros, da tripulação, e o navio vem com a sua norma internacional. E ele gosta do que ele vê no Brasil, ele gosta de segurança, que é do ISPS Code. Às vezes, lógico, reclama um pouco da vigilância sanitária, mas gosta, porque o navio dele está protegido. O que no Brasil não é bom é que não é uniforme, nem todos os portos têm o mesmo procedimento. Não é uma legislação... Mas vai dar como vai que eu interpreto? Da abordagem de cada autoridade. Mas então, Santos fez escola porque todos queriam que desse certo. E aí a amadora, a tripulação, quem vem de fora, pega uma padronagem internacional, porque a gente reclama tanto... Se tem que ser detalhista, chato no bom sentido, que seja, haja vista a pandemia, o que eles fizeram em agradecimento a todo o acolhimento que eles tiveram aqui, as tripulações, os navios que ficaram atracados aqui durante aquele período, e o Concais dando ali toda a suplementação, junto com as regras sanitárias e federal. Aí você tinha o processo imigratório, né, que você tinha que repatriar os tripulantes. O terminal ficou 24 horas aberto por dia. Eu lembro que eu cheguei, junto com os funcionários, a girar lá, porque vai ter um voo, pode sair, repatriou. Tem que ser agora. Você tem que ser agora. Chega o ônibus. Então teve o transporte, teve a autoridade, teve os agentes marítimos. Você não tem ideia que... Aquilo lá uniu muito, sabe? Viu que, e disse assim, nós somos capazes. Nós somos capazes de superar, nós somos capazes de mudar a operação. Então, cada vez que você passa uma situação dessa, primeiro conhecer, né? Vai se adaptando. Você fica mais aberto a ter ideias, a mudar coisas. Então, Santos faz escola. E eu estava até falando, temos que ver aí o acesso ao novo terminal. Isso é muito importante. Vamos falar sobre esse assunto, um acesso ao novo terminal de passageiros, terminal internacional de passageiros, no segundo bloco. Ação e Reação volta em instantes. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvcomsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Você sabe que cuidar do seu negócio é prioridade. Mas e cuidar da sua saúde e da sua equipe? Com Santa Saúde, você tem um plano de saúde completo para a sua empresa. Há mais de 30 anos, oferecemos cobertura completa com ampla rede credenciada. Entre em contato e garanta a proteção que você e sua equipe merecem. Plano Santa Saúde, sempre perto, cuidando de você. No mercado desde 2017, o laboratório Biomega, com um corpo diretivo que possui mais de 30 anos de experiência na área de medicina diagnóstica, conta com um núcleo de processamento central, NPC, em uma estrutura de 2,2 mil metros quadrados no município de Barueri, em São Paulo, para o processamento de exames de análises clínicas e anatomia patológica, com capacidade de processamento de 6 milhões de exames por mês. Profissionais que contam com um processo de educação continuada para manter as equipes adequadas e altamente qualificadas para a excelência em todo o processo.
Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. A Cresmed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Cresmed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Pega papel e caneta. Cada semana vamos aprender uma culinária saudável para deixar sua vida com mais sabor. Entrevistas, eu, meu convidado especial e você. E o Alex Ferreira com variedades sobre o mundo que vão te deixar mais informado. Temos música, diversão, risada solta. Temos também o quadro Dias em 1 Minuto com o Dr. Gustavo Dias dando dicas sobre saúde que vão mudar a sua vida. Esperamos você no Mais Saúde com Menos Ingredientes. Ação e Reação já está de volta nesta terça-feira, dia 29 de abril. No programa de hoje nós recebemos aqui a Sueli Martinez, especialista em turismo internacional de cruzeiros. Foi por muito tempo gerente de operações do Concais. Sueli, a gente estava falando no primeiro bloco, antes de entrar no break, sobre os acessos. Esse novo acesso, esse novo terminal de passageiros, na tua avaliação, com certeza vai ser um divisor de águas, mas você estava falando da importância de se definir os acessos. Não só o acesso para quem vem utilizar o terminal, mas também para os caminhões, para os outros veículos que vão interagir nos outros terminais que estão vizinhos a esse novo complexo. Explica um pouquinho para a gente esse seu posicionamento e porquê dessa sua opinião. Então, já quando foi feito pelo Concais o projeto do novo terminal, já se desenhou como deveria ser o acesso. Tá? Então, tem um pequeno acesso para os caminhões que vão para o costado, que não tem como, que entraria como está mais ou menos hoje, e os acessos de ônibus, caminhões, táxis, veículos particulares, como que eles chegam, quem chega da cidade. Então, hoje, por exemplo, 90% das pessoas chegam pelo sistema Anchieta Imigrante, que já está esgotado. Já saturado o sistema. Aliás, a terceira pista também já está esgotada. Já vai chegar atrasada. Ela já está esgotada, já não tem mais. Se você considerar o Tecon 10, mais um terminal, que hoje já tem esse volume, mas todo na mesma região, e Santos está crescendo bastante, né, assim, em termos de população, os prédios subindo, enfim. Eu acho assim, então a gente tem que pensar muito nisso, mas não é só pensar, tem que fazer. Então o terminal apresentou uma proposta de todo esse viaduto, como seriam as alças, tanto para, na época ficaria o terminal lá de cargas e mais um outro terminal. Como seriam esses acessos? Caso viesse na época chamado SS10, que é o Tecon 10, como seria a divisão de caminhões para esse terminal e ônibus, e eventualmente caminhões para o terminal de passageiros. Isso foi bem descrito, está bem colocado qual é a necessidade que tem. Quando você faz um negócio desse, você evita trânsito e segurança.
Então, a parte de segurança é muito, muito importante. E o terminal desenhou, isso está na ANTAC. Eu lembro que quem fez essa parte foi o Vendramini, um arquiteto genial, mas o pessoal da agência Porto, o Fabrício e o Ivan, também geniais, tudo muito pensado, não por uma pessoa, por pessoas que conhecem. E quem não conhecia foi procurar saber. Como que você faz isso? Eu lembro que eu fiquei muitas horas, muitos dias sentada. Como faz isso? Não, aqui. Então, houve a preocupação de fazer um projeto viável para muitos e muitos anos, entendeu? E hoje o Concais, ele tem essa, além da expertise, ele tem esse direito, né? Ele tem contrato. Até uma obrigação dele pensar nisso. Ele é um arrendatário da autoridade portuária. E ele tem que sair urgente lá de onde está, porque lá, pelo zoneamento, lá é pela... Esqueci o nome agora. Ele tem que... Lá entra fertilizantes. E, enfim, então, precisa se arrumar. Só que, assim, todo lugar, eu vou em palestra, eu adoro ouvir, principalmente pessoas que conhecem, mas fala. E quem é que vai assinar? E na prática, dá para fazer o que você está falando? Porque muita gente acha que tem as ideias, acha algumas coisas, mas a viabilidade técnica e concreta é totalmente diferente. Você que está trabalhando isso há 2 décadas praticamente, tem muito mais conhecimento do que uma pessoa que pode até achar que conhece, mas que não tem ali o dia a dia e a questão da técnica. Ó. Tem um acesso viável? Quantas mil pessoas vão usar esse terminal? Quando ele não estiver em uso, ele vai ter uma outra utilidade? Porque aquilo ali não pode ser uma coisa de só ser usado 6 em 6 meses. Aliás, isso aproveitando, e a gente tem participações aqui falando até da questão da logística, existe a possibilidade do Brasil ter uma temporada de cruzeiros ao longo do ano? Acho que, em relação ao clima, eu acho que sim. O que pensa o armador? Você chegou a conversar com armadores? Vários armadores. Eu acho que o que acontece é o seguinte, nós temos sim a oportunidade, só que ela se distancia mais quanto mais se adia esse terminal. Por quê? Eu lembro que quando o terminal fez um lançamento até público do novo projeto, por incrível que pareça, um diretor da Royal Caribbean é brasileiro. O André Pousada é um amor de pessoa, super competente. E ele hoje mora em Miami, ele administra lá o terminal, eu não sei que área que ele é. Novos negócios. Eu conversei com ele falou, Su, eu tenho certeza que a Royal volta. Então, assim, eu tenho uma companhia que eu gosto muito, que ela faz navio de trânsito, a Norwegian. Ela é muito forte. Muito boa companhia. Não é boa? Muito boa companhia. Boa, né? São navios menores, mais exclusivos. É outro nicho de... Ele faz um atendimento exclusivo, ele tem uma outra pegada, né? Ele tem um perfil diferente. A comida, a gastronomia dele é maravilhosa. E eu também conversei com ele, também tem uma diretora que é uma pessoa boníssima, com conhecimento. Ela está no Brasil, a Estela, uma graça de pessoa. E eu falava, Estela, vamos trazer a Norwegian. Quando eu contei desse terminal novo, não que ela afirmou, ninguém está afirmando, mas se empolga dela poder vender para a companhia dela que está fora, de trazer navio. Olha, nós temos um terminal exclusivo, o berço exclusivo, passageiro muito bem atendido. E aí, Brito, onde se torna uma coisa muito importante, onde a gente fala o ano todo. Então, a quanto você se adia, imagina que ele vai fazer a programação dele daqui a 3 anos, então isso já está. Só que nós temos aqueles navios exclusivamente de trânsito, que diminuiu muito em Santos por causa disso, porque não tem berço. Sim. Porque Santos é um porto que ele tem uma infra marítima muito boa. Ele tem a água muito boa, ele tem o bunker muito bom, e ele tem um reparo de navio, eu não sei, esqueci o nome. É doca seca? Não, não é seca, é molhada. Consertador. Tudo molhado. Não, ele tem assim, eu preciso fazer um reparo ou um gerador, por a gente estar muito próximo aos terminais, temos terminais grandes que trazem peças, às vezes ele precisa, então Santos, ele é adequado. Se você tiver esse terminal bonitão assim, com toda essa infraestrutura, segurança,
nós vamos ter o ano, eu tenho muita certeza, o ano todo navio de trânsito. E essa exclusividade que esse terminal vai trazer, que o grande lance é esse, né? É o armador saber que ele vai ter ali um local exclusivo, que ele não vai ter que disputar, ele não vai ter que colocar o navio dele atracado longe do terminal, levar o passageiro. O passageiro entrar num ônibus, descer de um ônibus, mala, sabe? É muito trabalhoso e é muito risco, né? Sim. Então, assim, eu acredito que nós vamos ter, à medida que a gente tenha um terminal, não, um complexo de navio de passageiros adequado. Não só a instalação, que hoje para mim ela é adequada. Eu gostava muito de trabalhar daquela forma. Você consegue mudar muitas coisas, mas o todo, a cabeça vai a mil. Porque se der um problema, tem que ter plano A, B e C. Então, num terminal onde você tenha toda a logística certa na tua mão, você vai contar com um problema comportamental em qualquer lugar, mas não de estrutura, de infra. Então é muito importante que as pessoas, as autoridades sensibilizem para esse lado, porque quanto mais a gente está jogando para frente, os armadores vão desanimando. E Santos, especialmente, por que ele é o maior? Porque ele está dentro do maior PIB do Brasil, São Paulo. Hoje 65% que embarca aqui é do estado de São Paulo. Desses 65%, 55% é da cidade de São Paulo. É um aqui número do lado praticamente, né? Então é... Exato. Então ele vai usar o veículo para vir. Sim. Tá? Ele vai se... Para ele é o melhor dos mundos, é só descer a serra, né? Só essa descida de serra ser mais facilitada. Mas nós temos de outras cidades, nós temos de outros estados, Curitiba vem muito. Mesmo tendo agora Porto lá, que é muito pequeno, nem se compara. Eles embarcam em Santos. Eles preferem vir para cá. Eu não sei se é o tipo do navio, se ele quer subir, pode ser pelo roteiro, mas tem bastante gente de Curitiba, porque tem o transportador de Curitiba aqui. Que facilita isso. Nós temos as participações aqui. O Silvio de Santos, boa tarde a todos. Os navios vão ser transferidos para a região do Valongo? Ele pergunta. Você já respondeu. Espero que sim. Como seria a logística de trânsito que já é pesado nessa região? Era o que você estava falando, né? É o Silvio? O Silvio. Silvio, esses dois assuntos a gente falou, eles são primordiais, tá? Ter acesso, porque hoje o problema do terminal rapidamente que está aí o Concais, são os acessos, é o fluxo, é a malha viária. Então a gente espera que mude isso. A Liliane Moreira da Ponta da Praia tocou no mesmo assunto. Como com esse novo terminal seria possível estender a temporada para outros meses? Sim, seria, mas não de imediato. Eu acho que colocar uma coisa ilusória, é uma coisa trabalhada, você tem que ir no armador, tem que contar para ele o que você tem a oferecer. E hoje a gente tem um terminal bom, mas a gente não tem uma infra boa. Então, não dá para você oferecer, mas indo para lá, eu acredito que sim. Pelo que eu conheço, eu viajei bastante para conhecer lugares, eu acredito que sim. E virão novos armadores, eu acho. Cássio Santos de Limeira, um abraço, Limeira, interior do estado de São Paulo. Morava em Santos e sempre achei o atual terminal bem complexo. Acredito que este novo possa melhorar e ainda por cima ajudar na revitalização dessa região tão devastada, aqui a região do centro, mas está melhorando, viu, Cássio? Era o que a gente estava falando, né? O grande lance é que foram feitos um para o outro, o terminal junto com o centro histórico. Eu tive até recentemente, você vê, o VLT, queira ou não, é onde você tem movimentação de pessoas. Onde se tem fluxo de pessoas, sempre é mais feliz, os investidores aparecem. Nós temos o VLT desembocando muito perto. Isso é muito bom. Então, nós temos... O Museu Pelé passou por... Eu estive visitando aqui algumas coisas, que dentro da nossa empresa a gente faz também algumas coisas de turismo. Eu estive visitando aqui, eu e a Areta, está muito bem administrado. Óbvio que é difícil para o poder público. Você sabe como é trocar uma lâmpada, licita, troca... Quer dizer, tem que se fazer alguma coisa, mas eu falo uma coisa, o prefeito atual, Rogério, ele foi um grande batalhador, jamais vou esquecer ele na época da pandemia, Volta a Cruzeiros. Verdade. Ele foi muito valente, muito corajoso, muito responsável. E ele tem isso na cabeça, e esse centro histórico está mudando bastante.
A gente teve a oportunidade de trazer um pessoal de São Paulo para ver. Eles ficaram encantados de ver a Frontaria azulejada. Que isso! O estrangeiro também, né, Sueli? Você também que tem muito contato com as pessoas de fora. O nosso centro histórico realmente é uma beleza, né? Os navios que vêm, que é exclusivamente trânsito, esse ano acho que foram 7, diminui um pouquinho das outras temporadas, mas eles chegam, voltam ao terminal, pelo menos quando eu estava lá eu via, encantados, com sacolinha do Santos Futebol Clube, da Bolsa do Café, Museu Pelé, nem se fala, né? O Museu Pelé, para eles, seja de qual nacionalidade for, eles sempre vinham com alguma coisa do Museu Pelé. Então, eu acho que é estratégico ter tudo isso, ter lá uma área bem com segurança, quando você tem um estacionamento, né, lá, bem, mais o VLT, você vai aumentando a sua chance de tudo dar certo e ser um polo, um complexo, né, turístico. Uma outra dúvida que eu tinha, e você acha que vai conseguir responder, com esse novo terminal aqui instalado, existe a possibilidade da gente ter navios pernoitando aqui? Porque aí, falando numa linguagem bem turística, vai poder se fazer bagunça aqui, a bagunça no bom sentido no centro histórico. Então você vai poder ter um navio atracado, como a gente tem em Buenos Aires, que você pernoita lá, você vai num espetáculo de tango, você passa a noite em Buenos Aires, depois você volta para dormir no navio. Será que Santos aí conseguiria ter essa possibilidade? Eu acredito que sim, isso já acontece, você vê como é, né? Isso já acontece em Santos. Esse ano aqui tiveram 3 navios, só com estrangeiros, que pernoitaram. O que acontece? Por ele estar naquela região, ele fecha o navio. Eu acredito, eu não tô dizendo que foi uma condição, tá? Mas a gente acredita que sim, eles não falam, mas se ele está num lugar de movimento, de restaurantes, as pessoas saem. E eu tenho um público, Brito, muito interessante da gente falar, eu não sei se dá tempo, é o tripulante. Claro. O tripulante é um grande consumidor. Ele sai do navio, ele volta com, vou falar o nome de sacola de supermercado, edredom, travesseiro, e não é uma vez, porque eles têm 20% mais ou menos tem folga quando está atracado. Eles saem para as compras. Então eles compram refrigerante, comida, roupa, Havaiana, eles vão para o shopping, vão para hipermercados grandes, chegam lá com você já vê. Mas não é uma sacolinha, carregados. Esse ano teve muito argentino, já de 3 anos para cá. Não, sacolas, sabe do que, né? De sapato. Muitos Eles sapatos. Fazem a mala. Sim, então assim, o público, o tripulante, ele é um grande consumidor. Ele compra roupa em Santos. E ele almoça, ele toma lanche, toma café. Para eles é muito barato. Eles são remunerados em dólar. Então, é uma tripulação, é um público que eu sempre olhei com muito carinho. Além deles estarem trabalhando lá, é um período grande, ele sabe, antes de trabalhar, ele sabe que é aquilo. Então, quando ele pode descer, o pessoal do terminal tem essa visão, tratar muito bem ele, pensar sempre muito nele, né? Então, a gente pôs uma casa de câmbio para ele, que tem remessa. Então, assim, tudo para facilitar a vida deles também, eles têm uma Agora, uma você imagina árdua. No centro, porque eles vão no Museu Pelé. Eles gostam. Amam. E se você fizer uma coisa do lado da outra praticamente, né? Você vai incentivar, inclusive, a abertura de casas noturnas, de restaurantes, né? Até teatros, quem sabe, para você ter espetáculos aqui que possam entreter essas pessoas, não só os passageiros, mas também os tripulantes, que acredito que à noite eles também possam ter essa liberdade de sair, porque estando aqui do lado você não vai ter problema de segurança, né? De deslocamento, porque a segurança deles no navio é muito rígida. E você saindo num lugar que tenha movimento, viatura da polícia, o que fazer ali naquela região fica muito mais fácil, né? Então, uma coisa puxa a outra. Onde você tem público, você tem investidor. O fluxo contrário não acontece. Vamos investir lá para dar... Não tem. Isso já foi feito aqui.
Então, eu acho que não é o terminal que vai movimentar a cidade. São as ações conjuntas, sempre eu penso. Quando eu trabalhei na prefeitura, eu fiz parte do Alegra Centro, que era um pouquinho mais complexo, Ele foi meio desmantelado aí durante o período. O que tem que se fazer é ter um investimento grande do poder público, como eu digo, ter um investimento, no caso do terminal, junto com a iniciativa privada, que é o Concais, sim, ter esse investimento. Aí não tem como não dar certo. Onde tem pessoas, o investidor vai. Onde tem seriedade, onde tem que ele vê futuro, ele vai investir. Isso aí é acadêmico, não tem como dar errado. É credibilidade, né, Sueli? Se o poder público ele é o indutor, eu vou ajudar aqui, eu vou abrir as portas. Eu vou fazer a minha parte. E vocês venham que vocês vão ter segurança, vocês vão ter toda a infraestrutura, vocês vão ter todo o atendimento necessário para determinada operação. E Santos, essa região aqui é muito linda. Sim. É muito bonita e merece terminal do Valongo. Os terminais estão sendo propostos fora daqui. Olha, pelo que eu conheço de operação, eu quero, com muito respeito, dizer o seguinte, eles são inviáveis. Eles vão, no caso da Ponta da Praia, ele vai incomodar a Ponta da Praia, que está saturada. Ponta da Praia, o morador não aguenta mais. É a fila de balsa, são muitos prédios saindo. Lá a movimentação, como eu digo, a operação é muito pesada. Então, para mim, aquilo lá, eu fico imaginando girar o navio lá, sabe? Fico imaginando no dia da ressaca. Ali fica, é complicado, né? Lá que é protegido, já estourou corda. No Rio, levou um cabeço. O cabeço é onde amarra o navio. Que é um negócio de tamanho enorme. Então, assim, na hora eu olho tudo, eu consigo ver por cima, né? Pela experiência, sou muito adepta a novas ideias, eu acho a concepção é bonita de se ver, mas é um estrago que você faz aqui para quem mora. Você levar um negócio a 30 metros, mais 40 do navio, até mais, da água, né, da faixa d'água. Na Praia Grande, quando se fala de infraestrutura, gente, de como chegar, se aqui a gente tem problema, você imagina, na temporada, chegar na Praia Grande. Lá também, eu olhei muito rápido, porque não está muito claro lá, o projeto, pelo menos quando eu vi, não está muito claro. Também o giro do navio, ele não tem giro, ele não tem como fazer giro, ele vai ter que sair de popa. Quer dizer, são aspectos... num mar bem para frente lá, não vai ser um mar tão guardado como é aqui, né? Isso que eu ia falar, lá a maré tem uma variação muito, muito forte. Não se brinca com maré, né? Sim, com mar. Então, assim, eu acho que a intenção é boa e também incompleto. Não tem público para mais de um terminal. Não tem. Então, eu acho que hoje a gente tem que, como o santista, o morador, o apreciador de cruzeiros marítimos, batalhar mesmo para que venha o terminal do Valongo, que a gente encerre com chave de ouro, assim, vamos ter um terminal compatível com os navios que vêm. Né? Sim. Isso é muito importante. Fazer uma pausinha, nós estamos chegando no finalzinho do programa, mas vamos falar de um assunto muito importante, que é o combate à dengue. Gente, vamos fazer a nossa parte. Vamos limpar as calhas, não vamos deixar água acumulada. 77% dos criadouros do mosquito da dengue estão dentro das casas. Então, a nossa parte nós temos que fazer. E vamos dar uma olhadinha no recadinho da Prefeitura de Santos. Eu estou aqui no centro para saber quais são as principais dúvidas dos munícipes em relação ao combate ao Aedes. Bora nos informar? Como eu faço para reconhecer o mosquito da dengue? O mosquito Aedes tem uma característica muito conhecida. Ele é um mosquito preto, pequeno, e ele tem listras brancas na sua cabeça, no seu dorso e nas suas pernas, além de ter asas translúcidas e também não fazem nenhum barulho quando estão voando. O que está causando o aumento de casos da dengue? O aumento de casos de dengue se dá ao fato de que nós estamos com o vírus circulando em todo o Brasil e, além disso, nós temos bastante criadouros sendo encontrados do ano anterior para esse.
ao ponto de que nós tivemos, nos últimos mutirões, um aumento de 22,4% de criadouros desse mosquito. Quais outros hábitos o mosquito da dengue tem? O Aedes aegypti, ele é um mosquito que gosta de ficar dentro das residências, dentro das casas e em todo o seu entorno. Além disso, ele voa muito baixo e ele gosta de depositar os seus ovos em vários locais onde tem água parada, para que ele consiga proteger a sua prole. O único mosquito pode transmitir a doença da dengue, da zika e da chikungunya? Um único mosquito pode transmitir dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana. Quais os cuidados que eu tenho que ter na minha casa? Não deixe água parada, observe se tem algum inservível, algum material em alguma área que possa acumular água, a bandeja da sua geladeira, os vasos de plantas, aquele prato de planta, de preferência não deixar a água escoar, além das calhas e entulhos que possam ser possíveis criadouros do mosquito. Fica aí então o recado, vamos cuidar das nossas casas, a dengue mata. Sueli Martinez, muito obrigado. Você vai ter que voltar mais vezes aqui. Da próxima vez vai voltar com a Areta Alonso. Ela não virá de blazer verde. Não virá, a gente vai cuidar que ela não venha. Muito obrigado pelas explicações, pela sua experiência, por ter compartilhado a sua experiência aqui com a gente, com o nosso público, principalmente nesse setor que é tão produtivo, que gera tanto emprego e tanta renda para a nossa região, como é as operações de cruzeiros marítimos. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, eu e a Areta também, foi um encontro muito feliz nosso, né? Sim. Naquela noite lá do autógrafo da Valéria, que surgiu a ideia da gente conversar. Te agradeço muito, é um assunto muito importante para a nossa cidade. Eu acho que também quero te parabenizar por levar esse tema à frente, esse novo terminal. É muito importante para a nossa cidade. Quero mandar um abraço para a equipe do Concais, por favor, que está lá agora, está sob gestão do Javier, e agradecer muito, eu tive a honra de fazer parte dessa equipe e mandar um beijo para todos eles. E da Revolução também, viu, gente? Equipe da Revolução, um beijo bem grande. Ó, terminou com 5 segundos antes. Muito obrigado, gente. Obrigado pela audiência. Ação e Reação fica por aqui. Não percam a reprise, 11 horas e 1 da manhã. A gente fica por aqui. Tchau.